quente, mas é só porque não ligaram o ar, tá? A coisa vai esquentar a partir de agora. Primeiro eu quero saudar a todos vocês que nos assistem pela nossa querida Com Brasil. Eu sou Fábio Pereira e vou até às 10h30 da noite com você, sabendo, discutindo as principais notícias do Brasil e do mundo. Será que vamos falar de coronavírus? Vamos! Será que vamos falar de governo Bolsonaro? Também! Acompanhe conosco, fique ligadinho e também participe. 95648-2828, 95648-2828, o código é 11. Eu quero saudar a nossa seleta mesa. Olha, a produção se supera a cada vez. Nós estamos aqui com os mais polêmicos debatedores da televisão brasileira, neste programa em que todo mundo fala o que quer, mas também ouve o que não quer. Eu quero saudar aqui o nosso deputado, capitão do Exército, Castelo Branco, que representa a Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo. Uma honra recebê-lo aqui mais uma vez, deputado. Muito obrigado, a honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Espero fazer jus às honras que me estão sendo prestadas. Com certeza fará. Eu quero partir para o outro lado da mesa e falar com o advogado criminalista que está debutando neste programa. Ele que está toda hora na Rede Record, ele que está toda hora na Rede TV, ele que está toda hora nas emissoras abertas e está aqui nos prestigiando. José Beraldo, uma alegria recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, porque aqui o martelo da justiça bate forte, hein? Eu costumo falar assim. Não sou político, não gosto de política e só gosto de político se for meu cliente. Entendeu? Ó, nesse programa aqui também bate a sineta aqui, ó, da verdade, ó. Eu quero saudar o meu amigo jornalista, foi secretário de Igualdade Racial na cidade de São Paulo, Maurício Pestana, diretor da revista Raça. Uma alegria recebê-lo aqui, viu? Eu aqui agradeço estar aqui mais uma vez, Fábio, e atendendo sempre ao convite de vocês. Eu sempre gosto de estar nesse programa, até porque todas as vezes que eu venho aqui nesse programa eu percebo que a mesa é diversa. Hoje tem um negro e tem uma mulher, e tem um ruivo. Então nós estamos bem representados. Eu sou a maior minoria da mesa, né? Eu sou o mais raro aqui da mesa e é uma alegria tê-lo aqui. Pestana, inclusive, é CEO do Fórum Brasil Diverso. Exatamente. Nós vamos depois falar desse grande evento aí que ele faz, luta pela diversidade no ambiente corporativo. Também debutando a dama da mesa aqui, a nacionalista. Eu já começo com este adjetivo. Cibele Laura, que é do canal Cibele Laura Nacionalista, bombando no YouTube, bombando no Facebook, também inaugurando aqui a sua participação na Com Brasil. Uma alegria recebê-la aqui, viu? Alegria é minha e, bom, enfim, agradeço pelo convite, agradeço de estar participando, acrescentando um olhar diferente a essa discussão. Sabe tudo, viu? Sabe tudo, intelectual na política. Bela observação, Beraldo. Vocês não reparem que a Cibele ela é uma enciclopédia ambulante. E ele explica tudo à luz da geopolítica. Até briga de condomínio ela fala que tem a ver com o petróleo na Venezuela. Ele encontra o nexo. Eu não sei como, mas ela convence. Então vocês vão reparar esse bom cacuete da Cibele aqui. Bom, primeira notícia do dia, muito triste. OMS passa a considerar coronavírus uma pandemia. Nos próximos dias, esperamos ver o número de casos de Covid-19 e o número de mortes em países afetados subir ainda mais. Quem disse isso é o diretor da OMS, está registrado no portal R7. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, não sei se eu estou falando o nome dele correto, afirmou nesta quarta-feira, dia 11, que o coronavírus já pode ser caracterizado como uma pandemia. Ele ressaltou, no entanto, que pandemia não é uma palavra para ser usada de maneira descuidada. É uma palavra que requer responsabilidade. Ao redor do mundo, o novo coronavírus já foi registrado em 114 países. O número de infectados chega a 118 mil, com 4.200 mortes. A taxa de letalidade dele atualmente é de 3,62%. A China continua a ser o país com o maior número de casos, 81 mil, embora mais de 61 mil pacientes já tenham sido curados da doença.
para finalizar, na Itália, 10 mil pessoas foram confirmadas com o novo coronavírus. É o segundo país do mundo com maior número de casos. Eu quero perguntar aqui como é que vocês estão apreendendo esse conteúdo, e eu também quero saber de vocês se acham que a mídia está muito alarmista. Eu tenho ouvido isso aqui nos debates. Eu começo primeiro com o capitão Castelo Branco. A sua opinião sobre o tema. Bom, obrigado. Eu falo com alguma propriedade porque sou bisneto, neto, filho e irmão de médico. Então, passei grande parte da minha vida em hospitais e convivendo com a classe médica. E quando esse tema veio à tona, já há um bom tempo atrás, eu consultei aí os parentes, os amigos, médicos, e realmente o caso inspira cuidado. Não acho que a mídia está alarmista, ela foi inclusive cautelosa em lançar as notícias. Existem muitas versões quanto à causa do coronavírus, mas a gente pode deixar para um segundo tempo essa análise. O fato é que o médico que fez a colocação o fez baseado em critérios da Organização Mundial de Saúde, que são baseados em 3 fatores. O primeiro é a quantidade de pessoas afetadas, o segundo é o grau de mortalidade e o terceiro o número de países envolvidos. A somatório disso classifica assim. Realmente inspira cuidados e realmente vai forçar o Ministério da Saúde, as autoridades do Brasil, a se posicionarem de uma maneira mais veemente nos próximos dias. Esse é o meu parecer. Perfeito. Avançando nos temas. Sibeli Laura, sua opinião. Eu acho que a mídia está alarmista, sim. Até porque fala-se muito das mortes que aconteceram na Itália, né? Mas a gente tem que levar em consideração que é um vírus que vai ser letal para um corpo frágil, para um corpo vulnerável, né? Assim como qualquer doença, qualquer vírus, qualquer bactéria seria letal num corpo frágil, né? E se você pegar as estatísticas com relação a outras doenças, não é tão alarmista assim, né? Até mordida de cachorro mata mais do que o coronavírus. E tem uma questão geopolítica por trás disso, variar, né? O epicentro é na senhora China, aí a nova sede da economia global, que por causa do coronavírus vai ser afetada no seu crescimento. A China pode crescer, deve crescer menos de 6%, e isso vai afetar também toda a economia global. Então eu não vou aqui denunciar, nem dizer, nem, enfim, para que vocês não me acusem de teórica conspiracionista, mas a gente também tem uma questão aí geopolítica, sim, porque o epicentro é a China, né? E com relação à Itália, como a grande mídia tem aí, né, veiculado tanto, por que na Itália tá matando tanto? Porque a população é envelhecida, né? A população italiana, a média, é de uma população mais idosa. Então, o corpo idoso ele já é mais vulnerável a uma pneumonia ou a qualquer outro tipo de vírus. Eu acho, sim, que a grande mídia acaba sendo alarmista, e isso tem um porquê. É para poder aí suprimir o debate para outras coisas mais importantes. No nosso caso, essa agenda econômica aí do senhor Bolsonaro, que mata muito mais do que coronavírus, gente. Está 1-1, hein? Eu quero saber, José Beraldo, a voz do conhecimento. Não, eu acho que a criminalidade no Brasil mata mais do que o coronavírus, né? Você tem uma ideia. Nós já estamos debatendo outros vírus aqui, mas pode, vai. Tem aquele estado lá onde aquele maluco pegou a máquina niveladora lá, como é que é? Lá do Ceará. Você está falando da retroescavadeira do Ciro de Gomes. Não matou ninguém. Coisa de 20 homicídios por dia, lá no Rio de Janeiro, PCC em São Paulo, então tudo bem. Mas a minha preocupação é se esse tal de coronavírus for para os presídios, soltar todos os presidiários, como já aconteceu, mandou soltar lá a França, me parece, já tomou essa medida, né? Enfim, mas eu entendo que é um alarme, mas é um cuidado muito grande. Eu fico preocupado, e não vou me alongar, eu tenho uma irmã, a Beth, ela chegou da Itália recentemente, né? Não fiquem assustados. Ela chegou da Itália recentemente e visitou a mamãe 3 dias depois, e foi com a máscara e tal, minha irmã.
E a mamãe, 90 anos de idade, chegou a mamãe gripada completamente. Eu, na hora, o coronavírus, preocupado, levei a mamãe, né, ao médico, ele já fez todos os testes, descartou, sem febre, graças a bom Deus e tal, mas eu fiquei preocupado. Mas não é para correr ou é para correr, mas dá preocupação. Dá preocupação sim, mas tem que ter cuidado, não é verdade? Tem que ter cuidado, só isso. Vamos falar mais, Beraldo. A gente já vamos avançar nos tempos. Você concluiu? Concluí já, tá bom. Falei demais até. Que bom que a sua mamãe está bem, fico feliz. Graças a Deus. Maurício Pestana, sua opinião. Olha, eu acho que, na realidade, eu concordo um pouco na linha da Cibele, que tem uma questão aí a ver com a geopolítica. Agora, eu acho que a maior preocupação e talvez o alarmismo da mídia se dá porque ela é uma doença, por enquanto, inclusive no Brasil, mas quando você fala de Europa, você pega realmente as pessoas mais idosas, mas no Brasil, quem é que está contraindo, quem está pegando? Quem viaja, né? Quem foi para a Itália, quem vai para a Europa, não está atingindo assim, uma população que eu diria, por enquanto, uma população mais desassistida. Talvez se fosse uma população mais desassistida, que morre muito mais aqui no Brasil por falta de habitação, por falta, né? Eu acho que uma catástrofe como essa que aconteceu em Minas e como a gente está vendo, mata muito mais, tem matado muito mais do que o coronavírus. Na realidade, ele está pegando uma elite, está pegando um país de elite, porque quando você pega um país, estou falando de Europa, nem estou falando da China, porque a China ela é vista como uma discriminação, né? Eu já tenho ouvido muito, mas porque lá na China os caras comem barata, comem isso, comem aquilo, nem sabem, quando na realidade não é absolutamente nada disso, não se sabe ainda a origem, ou como se detectou. Agora, o maior problema, e aí eu acho que é um problema midiático também, é que você está pegando países da Europa que são considerados, né? O que está acontecendo na Itália eu imagino que se acontecesse aquilo, se acontecesse mais do que a China, não tá? Se acontecesse, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, o Ebola. O Ebola que matou lá um monte de gente na África, lá não houve esse negócio todo, e aliás conseguiram isolar, né? Porque ficou só na África. Não conseguiram isolar esse vírus, por quê? Porque está na China, porque está na Europa. Então eu acho que há uma preocupação, eu acho que tem que se preocupar muito, não é? Porque é um caso extremamente sério. A gente tem que olhar com muito, porque se chegar da forma que chegou na Itália, ou mesmo eu acho que na China que conseguiu isolar no Brasil, com as condições de saúde que a gente tem aqui, com o governo que a gente tem aqui, com as coisas que a gente sabe que tem aqui, vai ser catastrófico. Eu torço para que isso não aconteça, eu torço para que quando isso chegar até aqui, se chegar até aqui da forma que está chegando, a gente já tenha encontrado aí uma cura para isso, porque vai ser catastrófico. Vamos avançar nos temas. Eu podia fechar esse tema com uma provocação. Pode. Eu vi essa versão hoje e se a Cibele é adepta da teoria da conspiração, ela achou um parceiro. Não sou não. Então eu sou. Não. E sendo, eu faço a seguinte análise. Fale. Eu venho do meio militar, fui um oficial do Exército, estudamos guerra bacteriológica. É uma das matérias na Academia Militar e uma especialização. A guerra bacteriológica hoje, ela assumiu níveis de altíssimo desempenho e com tecnologias que jamais a humanidade poderia imaginar 20, 30 anos atrás. É muito sério o assunto. Há quem diga, portanto, indo nessa linha de raciocínio, que isso foi provocado na China propositalmente, coincidentemente ou não, as bolsas de valores caíram nos últimos 15 dias, houve uma alta que há muito tempo não se via no dólar e no euro. Eu acredito. As ações das bolsas despencaram e grande parte das ações, adivinha, foram compradas por quem? Pelo governo chinês. Na esteira disso, eles também já tinham e estão comercializando a vacina. Portanto, ganharam 3 vezes. Não, mas você acha que criaram o problema para vender a solução? Também. Não, quem faz possível? isso... Não, pode dar pitaco quando o outro pode, que eu gosto de dar pitaco. Pode. Porque eu gostei do que ele falou, é uma verdade. Eu até acho que foram os americanos que... Estadunidenses. Não, deixa eu só acrescentar uma coisinha que poucas pessoas sabem, mas há um banco de dados, você pode ir lá, visitar o site, em que há os vírus, como o coronavírus, tem patente. É isso mesmo. E você pode comprar o vírus. É lógico que você tem que ter credenciais para isso.
Acontece que você pode comprar o vírus, colocar no carrinho. Estão de brincadeira. Inclusive doenças que já não existem há mais de 100 anos estão arquivadas. Porque o vírus, ele Esse banco genético. na natureza, o vírus Que não faz isso? mal. O ebola, ou ébola, ele, na natureza, no macaco, né, que foi, ele não fazia mal para aquele corpo original. Ele faz mal para a gente, porque o nosso corpo não está acostumado com ele. E quem que tirou? Quem que retirou de lá o vírus? Então fica aí. Parece teoria da conspiração, gente, mas não é. Visitem o site que está lá. Tem um site que você... Não é na Deep Web, não, né? Não. Só pode, não, pode entrar no Google mesmo. Google. Vamos avançar nos temas. Deixa eu ler as participações aqui, porque eu quero saber a sua opinião. 95648-2828. Já tem fã-clube aqui, ó. Abraço para o Maurício Pestana. Deixa eu ver quem é. Solange da O Negro. Opa, Ô, Sol. abraço, Solange. Aqui o Pestana retribuindo. Deixa eu ver. O som às vezes está estourando. Amaral, por favor, dá uma olhada nisso, meu amigo. Aqui, quem mais? O que é isso aqui? Boa noite. Não. Boa noite. Gostaria de dizer que o melhor do programa é o apresentador. Só uma pessoa diria isso. É minha esposa, Fabi de Mogi das Cruzes. Beijo, minha linda. Que essa bancada também ama. Peraí. 95648-2828. Tá chegando aqui, eu vou deixar acumular mais um pouco. Pessoal, esse assunto é sério, preocupa e parece não ter solução. Ainda sem acordo, Fux marca 4ª reunião sobre tabela de frete. Ok? O tema agora é se os caminhoneiros podem vir a parar ou não. Quem registra é a Agência Brasil. Após cerca de 3 horas de reunião a portas fechadas com caminhoneiros e representantes do setor produtivo, de transportadores e da Advocacia Geral da União, o ministro Luiz Fux, do STF, disse que, por muito pouco, não foi alcançado um entendimento, motivo pelo qual decidiu marcar uma 4ª rodada de conciliação para 27 de abril. Segundo o ministro, a nova proposta vai envolver o cálculo de um preço médio, que vigoraria como piso para o transporte de cargas por determinado período de tempo, após o qual o mercado passaria a se regular por conta própria. Ele, contudo, não entrou em maiores detalhes. O dilema é: tem um piso mínimo de frete, sim ou não? Os empregadores falam que isso é uma interferência do Estado na economia. E os caminhoneiros falam: olha, o frete está baixo, o preço está aviltado, porque a realidade é, tem mais caminhão na rua do que carga. Eu quero saber, primeiramente, do Maurício Pestana, o que ele pensa sobre isso. Olha, eu acho que a questão do transporte no Brasil é uma das questões mais emblemáticas que precisam ser resolvidas, né? Eu acho que o setor de transporte, primeiro você investiu maciçamente em estradas, em caminhões, e o Brasil, ele deixou a malha ferroviária de lado. E hoje você vive sob uma pressão. Eu acho que os caminhoneiros eles já mostraram a que vieram e a pressão e a força que tem. Aliás, eu acho que é o único setor que esse governo olha com muito cuidado desde que assumiu, né? Esse governo, ele sabe, ele é receioso. Agora, o que eu acredito é que há uma pressão e há um descompasso da economia, né? Na realidade, eu acho que a questão não é só os caminhoneiros. A grande questão é a economia brasileira, que está patinando há mais de um ano, há mais de um tempo, e não se faz nada. Sibeli Laura, sua opinião. Pois é, você falou que tem aí mais caminhões, né, que carga. Por quê? Porque a gente sofre um processo de desindustrialização. Então, se não tem indústria, não tem mercadoria. Se não tem mercadoria, não vai ter, então, trabalho. Isso reflete para toda a classe trabalhadora. A desindustrialização do nosso país, hoje a indústria aí corresponde a 8% da economia do país, o que é uma incipiência muito grande. Um país então, como esse, desse tamanho, né? Exatamente. Então a gente olha isoladamente, né, a classe trabalhadora, cada profissional, mas se a gente for analisar mesmo, a gente vai ver que a questão da economia, ela atinge a todos. Os caminhoneiros já viram a força que tem, pararam e quase que parou o Brasil. O problema é que não tem uma organização, não tem um foco para fazer uma greve que realmente pressione. A última greve foi devido ao preço do diesel, né? Que continua, também não continua tão satisfatório. Por quê? Petrobras,
política de preços da Petrobras. Então a gente tem que parar para quê? Para defender a Petrobras, para a gente lutar contra essa política de preços da Petrobras. Então, assim, a questão não é isolada, a questão está conectada, como ele disse, com a economia do país, com esse descalabro que o trabalhador enfrenta com desindustrialização, perda de direitos, etc, etc, etc. Deputado Castelo Branco, sua opinião sobre o tema. O Brasil vai parar ou não vai parar? Porque não chega a um acordo. Olha, a questão do transporte viário sempre foi delicada, não é dessa gestão. O problema é antigo. Juscelino Kubitschek já enfrentava isso e concordo com ambos que fizeram colocações dentro de uma ótica, mas eu vejo da seguinte forma, o assunto não está pacificado. Na época das eleições, quando ainda os comitês estavam fazendo campanha, esse foi um assunto delicado, houve mobilização, houve intervenção. E deixou arestas. Essas arestas estão sendo agora administradas novamente. O livre comércio seria o ideal, mas o Brasil não atingiu essa maturidade ainda e há necessidade nesse momento de um interlocutor. A questão do frete corresponde, para o senhor ter uma ideia, 40% do que o senhor paga por um produto, em média. Né? E deste valor do frete, 40% dos 40% é combustível. Concordo com ela nesse sentido, de que há alguma coisa errada aí na Petrobras e nos preços dos combustíveis brasileiros. O setor caminhoneiro é um setor unido, importantíssimo, estratégico, precisa ser pacificado, resolvido. A colocação de que haja uma intervenção para regulamentar o mercado e depois a transição para a abertura e que o mercado se regule, me parece ser um caminho saudável. Mas essa novela ainda vai ter muitos capítulos. Zé Beraldo, sua opinião sobre o tema. Eu costumo sempre colocar assim, meus queridos, justiça tardia é uma forma de se fazer injustiça. Eu acho que toda questão que chega ao Supremo Tribunal Federal também pode vir tormentosa, tardia, há aquelas decisões que você já parece que esperava, enfim. Mas o que eu vejo, quem sucumbe mais é aquele fragilizado, aquele empregado, aquele homem que vive à margem da lei. O que eu diria é assim, ele trabalha a vida inteira para poder pagar o caminhão dele, para pedágio caríssimo, não é verdade? Para hoje correr risco de morte nas estradas, enfim, e o governo ficar realmente de braços cruzados. Eu espero que não pare, né? Porque eu não sei se você lembra, a primeira vez, quando deu aquela parada, quando os caminhões voltaram, retornaram, eu lembro, foi uma alegria. Pô, eu tô vendo um caminhão, eu me lembro que era um caminhão de gás, e o cara gritava, olha o gás, eu fiquei com uma bronca daquilo lá, né? E eu me lembro bem, o que parou foi tormento, né? Vocês lembram bem daquilo, foi uma situação caótica, dramática, aqueles que queriam voltar, não voltaram. Ambulância, gente doente, então, pararam a estrada. Exato, né? Pararam a estrada. Então o que eu peço é uma reflexão, né, por parte dos líderes, e não esperem não a própria justiça decidir também, tem que encontrar um caminho. Enfim, o Poder Executivo, o Judiciário, o Legislativo, nós sabemos, eles são independentes, mas tem que ser harmônicos entre si. Essa é a finalidade. E qual que é a finalidade da lei? É buscar a justiça. Essa que é a finalidade. O povo participa aqui pelo 95648-2828. O Sidney de Jundiaí fala, concordo com a Cibele. A Ana Maria de São Paulo fala, eu conheço esse advogado, ele é da televisão. Ó, Beraldo, você parece muito aí na Record, o pessoal te reconhece. Já falei da Sol. O som melhorou, obrigado, valeu. Falaram que o som melhorou, Amaral, obrigado. Olha, esse assunto aqui é importante e não teve muito destaque. Brasil assina acordo militar com os Estados Unidos e tenta ampliar espaço no mercado de defesa americano. Tratado é visto como o principal resultado prático da viagem de Bolsonaro ao país. Notícia da Folha de São Paulo. O governo Jair Bolsonaro assinou neste domingo, dia 8, um acordo militar inédito com os Estados Unidos para tentar ampliar a entrada do Brasil no mercado de defesa americano, o maior do mundo. A Sibeli está dando risada aqui. Você está ironizando a notícia, Sibeli? Pelo amor
Não pode, não pode. Vou botar ordem aqui, Beraldo. Não, é lamentável. Armamento é lamentável. Calma aí, deixa eu terminar. Calma aí, pessoal. O acordo bilateral é tratado como o principal resultado prático da viagem de Bolsonaro à Flórida esta semana e é um aprofundamento da designação do Brasil como aliado privilegiado fora da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. Status concedido ao país em março do ano passado durante a visita do presidente brasileiro a Washington. Bolsonaro quer capitalizar politicamente o tratado para passar a imagem de que sua relação com Trump tem rendido frutos. Eu quero perguntar para um militar. Capitão. Eu prefiro falar por último. Você quer falar por último? Você quer fechar o assunto? Quero. Tá bom. Então vou deixar a Sibeli para daqui a pouco também. Tá bom, Sibeli? Você já... Você vai concordar com Beraldo, certeza. fale, por favor, sua opinião. Eu tenho receio disso. Eu votei no Bolsonaro. Eu falo que eu votei no Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro um tremendo aloprado, mas é um cara... Não, é verdade. É aloprado, não é... É brincadeira. Ganhou né? seu voto por isso? Também foi por isso? Ou não? Eu acho que sim, porque foi aquela minha revolta. Gostei do aloprado, é um termo meio nosso, mesmo de antigo. Não, aloprado que eu digo, que ele gostava na Que época do legal, né? exército, Você votou num cara para presidir um dos maiores países do mundo, mas Por ser consciente que ele era aloprado. Porque eu tava cansado de lagrão, entendeu? Lagrão. Eu achei... Melhor no aloprado do que... Eu prefiro um cara... eu prefiro um cara fardado que não é ladrão do Mesmo que que ele seja um aloprado. ladrão ali fora, mesmo que Mas seja o Bolsonaro aloprado. não é fardado. É. Bolsonaro não é militar. Olha, mas Calma, pessoal. eu até Foi coloco assim, sabe? aposentado. Porque existem dois tipos de aloprado, meu querido. Aquele vamos. aloprado que é do bem e do mal. Eu acho que aloprado é aloprado. Aloprado é um É. louco, não é isso? É um cara que pode colocar fogo no mundo. Eu acho Mas ele tá Não, certo. pode, O eu Bolsonaro sou foi aloprado, você aposentado por sabia? demência, Eu faço um tribunal do Então júri. você é daquele... Não precisa Você pode sair, pular, não. Não Tô precisa. Não. brincando. Eu sou aloprado, eu faço um tribunal do júri. Se o promotor está falando lá, eu peço uma parte. Se ele não der uma parte, eu aparteio do mesmo jeito. Porque eu vou ali e mostro para ele. Dura lex de lex. A lei é dura, mas é a lei. Pô, que estava com tudo aí, olha tudo aí o que fizeram com esse país. Votei sim no Bolsonaro. Gosto dele, só estou preocupado, inclusive, falou do corona. Eu tenho preocupação, eu peço sempre a ele, eu escrevo, falo. Pra quem não você escreve? Pro Bolsonaro. Você escreve? Escrevo, falo, não abandone a saúde. É o resto de chão. A saúde, não. Peraí. Eu vou parar de Peraí, escrever. você escreve que você manda e-mail, você tem o e-mail dele? Não, eu Como vou, é que mais, é? eu vou mais além ainda. Querido Fala, fala. Mas Bolsonaro. essa preocupação, aloprado. Quem é o assim, interlocutor? Você manda pra onde? Aloprado é assim, se um cara entrar aqui e cometer um crime, pode ter certeza, eu entro na frente da bala. A minha questão sempre foi assim. Eu sempre fui um cara altruísta. Palavra de honra, você conhece o meu trabalho, sempre atuei ao lado das vítimas, não é verdade? Menos afortunado, não sou candidato, não sou político e gostei do Castelo, gostei. Peraí. Só uma questão. Você achou que essa ação do Bolsonaro é boa ou é ruim? Não entendi. Não, é ruim. Ah. É ruim. É ruim. Por quê? É ruim, porque eu quero chegar lá. Porque, inclusive, querer Tá muito disseminar, né? Alastrar, essa questão do armamento, é preocupante. A nossa sociedade, a nossa cultura não está preparada para ter uma arma. Eu não tenho preparo para ter uma arma. Eu não tenho preparo. Quem daqui tem um preparo para ter uma arma, a não ser Capitão, ele poxa, que... treinado. Não, mas ele sabe manusear, é bom, ele tem um Ele preparo. foi da Força de ele Paz sabe- na Bósnia, na Não, Guerra ele da sabe Bósnia, sem brincadeira. se defender, mas eu não sei o que acontece. O que é um perigo. Eu fui da época, eu encerro. Já imaginou um aloprado armado? Eu fui da. É verdade, é perigoso. Eu fui da época que pai tinha arma em casa. Você lembra? Acontecia o quê? Morte de criança dentro de casa. Então é preocupante, eu não concordo e tal, mas eu gosto do aloprado do presidente. Peraí, só uma Bolsonaro. questão, por favor, sucintamente. Ele já respondeu você, não? Já respondeu. Parabéns. Ele Era isso disse eu que queria quer ir a Mogi das Cruzes, ele já passou por lá Aí e sim. conhecer, e eu terei o prazer em receber. Esse José Beraldo, viu? Ele está escrevendo um livro, minha gente, em breve vai ser lançado, eu faço questão de trazê-lo aqui, com os causos Tem. Quantos tribunais de júri você já fez? Mais ou menos? Mais de 100 tribunais. O cara tem vários causos, e aqui Sim. tem alguns inéditos que ele já está contando aqui. Maurício Pestana, sua opinião? Olha, eu acho que, antes de mais nada, o país está um caos, né?
Você vê o crescimento desse país, né? Calma, já vamos falar disso. Eu acho que a gente teria que mirar, teria que se preocupar com outras questões muito mais sérias. Agora, eu acho que o que está por volta não é o acordo que se faz com os Estados Unidos ou não. Eu acho que dentro dessa questão está uma grande questão é quem é que vai, e acho que talvez você possa responder melhor, quem é que vai estar fazendo um negócio com o Brasil nessa área, se é Estados Unidos ou se é a China. E os Estados Unidos correu na frente. Eu acho que essa questão ela precisa ser muito mais vista. O que é que está por trás disso, né? Não é só a questão de fazer negócio com o Trump ou não, né? É claro que o Trump está lá, o americano não faz nada de graça, né? Ele não está fazendo nada que não vá ganhar, porque, aliás, uma das maiores frases, e eu conheço bem aquele país, o americano pensa no americano, neles, depois nele, e depois, se sobrar um tempinho, talvez em qualquer outro, né? Então, não há essa relação que pensa-se ou que se tenta se fazer de eu sou amigo do presidente, o presidente vai facilitar comigo. Não vai. Ele fez também está feito, né, deputado? Não é porque ele fez está feito. Eu ainda não sou deputado, nem quero ser. Não, ele está te perguntando porque ele ficou de falar por último. E eu vou te dizer por que ele vai falar por último. Eu posso até falar. Mas me parece que tem que ter um ad referendo do Congresso Nacional também, entendeu? As coisas não são assim, porque ele fez, está fechado. Me parece que é isso, segundo ele tá negociando, manda o poder, até porque, a legislação, me parece que é isso. Até porque também mesmo nos Estados Unidos é um presidente que está lá, está num processo de reeleição. Enfim. Que é aloprado também. Então, eu acho que assim, o que eu acredito que deva ser visto, e eu acredito que o deputado tem mais formação nessa área até para falar, é a questão, acho que da China, né? Da concorrência que está com essa questão armamentista com a China, eu acho. Brasil assina acordo militar com os Estados Unidos e tenta ampliar espaço no mercado de defesa americano. Cibele e Laura, você na notícia já estava criticando. Gente, pelo amor de Deus, os Estados Unidos é a nação mais armada do planeta. Os Estados Unidos manda e não faz acordo com ninguém se ele não estiver ganhando na parada, sabe? Rússia, China, que são países também, a Rússia principalmente, não é tanto a China, tá? O aparato militar que equivale ao aparato militar dos Estados Unidos é o russo, muito mais do que o chinês. Os Estados Unidos é o dono da zona de influência. O que é zona de influência? Zona de influência é um conceito geopolítico que significa aquele território em que há um poder centralizado, e nós sabemos, o deputado pode confirmar, porque isso se aprende na carreira militar, aprende sobre geopolítica, que os Estados Unidos, eles são os que mandam na zona de influência na América Latina. Os Estados Unidos jamais vão fazer um acordo militar com nenhum país latino, com nenhum país do mundo, mas principalmente com um país latino, que possa fazer com que a gente invista na nossa defesa, nas nossas forças armadas, aí no setor militar, para que a gente possa ter soberania. Jamais. Isso não vai acontecer, tá? Isso daí, os Estados Unidos já têm um acordo com o Brasil, manda umas tralhas velhas aqui para a defesa militar nossa, para o nosso, mas também não significa absolutamente nada. Os Estados Unidos mandam na América Latina porque eles precisam dos nossos recursos naturais, e se nós pudermos se defender, se a gente puder se defender da invasão, da penetração dos Estados Unidos no nosso território, é óbvio que a gente não vai permitir que eles façam o que eles fazem no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm base militar no mundo inteiro. É o país que tem base militar no mundo inteiro. Não é a China. Há muita desinformação com relação à China. A China não tem o mesmo modus operandi dos Estados Unidos com relação à geopolítica, política externa. Os Estados Unidos é um país extremamente agressivo na geopolítica, agressivo militarmente, invade militarmente. Aqui na América Latina ele não invade militarmente, porque aqui tem a penetração ideológica. Nós vivemos aqui sob a égide da guerra híbrida. Essa guerra híbrida que às vezes vai para essa invasão convencional, mas fica num campo mais ideológico. Agora, deixa eu só concluir, que eu preciso concluir, porque a coisa é geopolítica, gente. Senão você vai falar que é a CIA que tá me mandando tocar essa sineta. Não, eu tô começando a ficar desconfiada, né? Os Estados Unidos jamais vão cooperar com país nenhum militarmente
eles não vão fazer nenhuma troca que possa, de repente, dificultar os seus interesses no nosso território. Isso não vai acontecer, tá? Mas nem os russos também. Não existe almoço de graça, não existe amizade. Na geopolítica não existe amizade, países amigos. Existe interesses. E os Estados Unidos têm a sua coalizão ali, que é na hegemonia, que é a Inglaterra, que é a França. Ali eles conversam de igual para igual, até porque são 5 países só que podem proliferar arma de destruição em massa no mundo. 5 países: Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Esses 5 países, eles são os únicos que têm direito de veto no Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, a democracia na ONU é bomba. Esses 5 países, eles têm uma interlocução, assim, de igual para igual. O resto do mundo, principalmente nós aqui do terceiro mundo, a gente obedece, a gente cala a boca quando eles mandam. Então, pelo amor de Deus, né? Só um incauto, só uma criança de 5 anos para acreditar que um acordo aí militar de defesa da nossa soberania vai ser profícuo com os Estados Unidos, a nação mais agressiva, mais expansionista. Calma, Brasil, calma, Brasil, calma, Brasil. Capitão, por gentileza. Não, falta o nosso advogado. O Beraldo falou. Ele falou que manda carta pro Bolsonaro. Não é carta. Carta era do meu tempo. Eu já passei. Agora tem esse tal do Não, eu percebi que você não quis dar muitos WhatsApp. detalhes, eu também não perguntei mais. Eu queria saber com quem você fala, se é direto com ele, mas também, tá bom. Por Muito favor, bem, deputado. público que nos assiste, o assunto é vasto e exigiria que a gente fizesse uma retrospectiva longa, coisa que o tempo não permite. Porém, as relações militares do Brasil com os Estados Unidos vêm de muito tempo. Nós temos registros aí desde Dom João VI, na Guerra do Paraguai, observadores americanos que tinham saído da Guerra da Secessão já nos mandaram balões de observação, armamento, enfim. O mundo do armamento e da guerra é o chamado Mercadores da Morte, é um mercado tão antigo quanto a própria humanidade. Depois do mercado das drogas e da indústria farmacêutica, talvez seja o mercado mais lucrativo do mundo. É impossível você esperar de qualquer nação que ela não se envolva com esse tipo de assunto. Seria uma ingenuidade. No que diz respeito à história contemporânea, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se polariza no contexto que ficou até há pouco, entre comunistas e capitalistas, Estados Unidos liderando o mundo capitalista, os russos liderando o movimento comunista internacional, enfim. E esses 2 países passam a vender armas para o mundo. E venderam muito, principalmente para a África e para todos os lugares onde tinham os conflitos. O Itamaraty, sabiamente naquela época, uma grande escola de diplomacia brasileira, se manteve neutro, o chamado não alinhamento. Ou seja, eu não vou me alinhar nem com o bloco A, nem com o bloco B. Eu vou me alinhar com quem me interessa, com quem interessa para o Brasil. Que seria o ideal, né? Principalmente considerando a nossa balança comercial, considerando nossos interesses financeiros, considerando a nossa multiplicidade racial. Quer dizer, nós não queremos nos envolver com estas questões. Acontece que as coisas evoluíram. E aí eu posso testemunhar, não vou ter tempo, estive na Rússia em missão brasileira, estive em algumas missões internacionais e etc. E neste caso especificamente, eu acredito que a decisão do governo foi correta. E vou dizer por quê. O Brasil almeja uma vaga no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E almeja há muito tempo e mereceria ter uma. Pela pujança do país, pelo nosso tamanho territorial, pelas nossas riquezas e pelo nosso protagonismo natural. Nós temos que liderar o mundo um dia. Assim acreditamos. Mas nós não temos essa representatividade na ONU. Deveríamos ter. Para você ter essa representatividade, existe um caminho a seguir. Então o Brasil já faz parte do G20, já está entre os 20 primeiros. Estamos aí indo para os G10 e os G7. Estados Unidos, Alemanha, China, Grã-Bretanha, França, Rússia e Japão é que tem veto. Não. No Conselho de Segurança da ONU, só 5 países têm direito a veto. 3 estão na fila. Né? Índia, só Paquistão e África do Sul. E, na verdade, os que têm a bomba atômica ativa, que são os 5 que ela fala. Que tem direito a veto no Conselho de Segurança. Então, na verdade, nós estamos falando de expressão de poder. O alinhamento com os Estados Unidos é um sonho de muitas gerações para nós militares da ativa que estivemos em operação real. Por quê? Porque eles têm armamento de ponta, eles têm
tecnologia operacional Mas de eles ponta. jamais vão passar essa tecnologia. Eles são um exército, uma marinha e uma aeronáutica que estão em operação e já passam essa tecnologia para nós, porque executamos... Mas eu estive nas missões com eles, a senhora não. Os Estados Unidos não passam tecnologia para ninguém. Tive operações com o exército americano em diversas ocasiões, passam sim. O que a senhora está se referindo é um outro cenário da Guerra Fria que já não existe mais. Não existe? O exército americano hoje, as Forças Armadas americanas são grandes aliados nossos, operam juntos, passam tanto quanto possível. Temos inúmeros militares nossos sendo treinados lá e vice-versa, assim como em outros países também. Não é que nós estamos treinando só lá, ou que... Porém, este alinhamento Trump e Bolsonaro, ou Estados Unidos e Brasil, o que eu prefiro, é saudável hoje. Para terminar o meu raciocínio, primeiro, a indústria bélica ela gera emprego, gera renda, gera uma mão de obra especializada, gera a necessidade de você trocar informações e principalmente alta tecnologia. E agora, finalizando, o Brasil já tem, a gente pode considerar isso também, a gente pode entender que o Brasil já tem um parque tecnológico antigo nesse setor, desde Dom Pedro II. E especificamente, no caso da Engesa, no caso da Avibras, no caso da Embraer e de outros segmentos que a Federação da Indústria de São Paulo tem, que é o segmento de defesa, nós temos mais de 500 empresas no Brasil ligadas diretamente ao segmento de defesa. Então, nós estamos falando de valor agregado, estamos falando de um Brasil que já é potência nesse segmento, e essa joint venture com os Estados Unidos vai ajudar e muito. E, assim... Eu não defendo só esse alinhamento com os Estados Unidos. Eu defendo também com outros países que queiram trocar informações conosco. Não, nesse caso específico, eu vejo com bons olhos e eu aplaudo a decisão. Alinhamento, deixa eu só acrescentar uma coisa importante para telegraficamente. Alinhamento é importante, eu concordo com você. A gente tem que se relacionar com todo mundo. Não somos uma ínsula, né? Nós temos que se relacionar. Só que veja bem, eu vou dar um exemplo. Quando o Brasil foi vender lá os super tucanos para os venezuelanos, os Estados Unidos barraram a venda dos super tucanos, porque eles têm as patentes de determinada peça do super tucano. Não deixou a gente vender para os venezuelanos, a gente perdeu a venda para os venezuelanos, que compraram de quem? Dos russos. Lindo isso, né? Deputado, algo a acrescentar? Em parte ela tem razão, mas o caso da Venezuela merece um programa à parte. Vamos avançar nos temas, Participar. Olha, esse debate vai continuar depois do programa, esse debate vai continuar. Ó, opressão contra a mulher é uma declaração aqui do governador de Minas. Foi polêmica e nós vamos aqui analisar. Essa foi mesmo. Ó, opressão contra a mulher é meio que instinto natural do ser humano, afirmou o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. No lançamento do MG Mulher, programa de combate à violência doméstica desenvolvida pela Polícia Civil do Estado, o governador Romeu Zema disse que a opressão contra a mulher é meio que um instinto natural do ser humano. O comentário feito nesta segunda-feira foi alvo de críticas. Ele disse que é necessário criar formas para combater esta violência, mas a fala repercutiu negativamente nas redes sociais e Zema recebeu muitas críticas. Em nota, o governo de Minas disse que trata a violência contra a mulher como um crime, uma conduta covarde, abominável, que precisa ter uma punição exemplar. Nesse sentido, ao dizer instinto natural do ser humano, o governador fez menção ao fato absurdo de o agressor enxergar a violência, seja física ou verbal, como algo natural. Eu quero ouvir a mulher da mesa, Cibele Laura. Gente, eu, embora seja mulher, defendo aí, lógico, os direitos das mulheres. A gente sabe que estruturalmente o mundo, e essa palavra foi esse termo foi um pouco banalizado pelo identitarismo no Brasil, mas a gente sabe que a estrutura é patriarcal e nós mulheres sofremos, mas não só as mulheres, né? Todos aqueles nichos que consideramos como minoria, e na verdade são a parte mais vulnerável da sociedade, sofre por um sistema que é opressor. É opressor das mulheres, é opressor dos negros, é opressor, enfim. É um sistema que centraliza ali todos os privilégios, centraliza toda a regalia, não
numa elite e todo o resto do povo acaba sendo atingido de várias formas. Então, a minha visão como mulher, né, e uma declaração dessa, é que, independente da declaração ou não, eu não vou nem falar a respeito da declaração, que para mim questão de fundo. É irrelevante. O estado da mulher na sociedade, é isso que interessa. Eu acho que quando os trabalhadores perdem o direito, como a reforma trabalhista, as mulheres perdem mais ainda. Reforma da Previdência, que vai atingir aí os trabalhadores, esse esquartejamento da Seguridade Social, as mulheres perdem mais ainda, porque nós somos mais vulnerável, né? Na inserção social nós temos uma vulnerabilidade maior devido à estrutura patriarcal. Quando a gente tem uma emenda constitucional 95 que congela os gastos públicos por 20 anos, ou seja, políticas públicas que o Estado não vai mais investir da maneira como investia por 20 anos, as mulheres são as mais afetadas e os mais vulneráveis são os mais afetados. Então, assim, tudo que a gente olhar de destruição para a classe trabalhadora, para o povo, a gente tem que pensar que a mulher vai ser mais afetada. A minha luta, agora eu vou falar da minha luta, do meu ativismo, não é pelos direitos das mulheres especificamente. É pelo direito do povo brasileiro, é pela soberania nacional. Porque se a gente conseguir restituir a soberania nacional, se a gente conseguir um estado de bem-estar presente na sociedade, né, a aplicação das políticas públicas universalistas de fato, a gente cumprir o que está na Constituição e não endossar essa agenda do governo Bolsonaro que está destruindo a Constituição, esse Plano Mais Brasil, reforma da Previdência, o esquartejamento da Seguridade Social, e aí você tem todo um arcabouço de destruição dos direitos sociais. Para vocês terem uma ideia, tira essa mãozinha daí. A Cia está me mandando, a Cia está me mandando. Para vocês terem uma ideia, olha só, gente, 4.000 municípios no Brasil, e nós vamos colocar na perspectiva da mulher, né, que está ali inserida na sociedade, 4.000 municípios no Brasil dependem da verba de INSS ou da Seguridade Social num todo. 4.000, muito mais do que o fundo de repasse para os municípios. Então você imagina como esses 4.000 municípios serão afetados com o esquartejamento da Seguridade Social, com a reforma da Previdência. Nós, mulheres, vamos sofrer mais ainda, porque o sistema já é muito cruel com a gente. Vamos avançar aqui nos outros comentaristas. Doutor Beraldo, você, enquanto advogado criminalista, tem visto um aumento aí trágico na violência contra a mulher? Tem. Esse cara é mineiro, ele é louco. Minas que é louco. Você já chamou um presidente de aloprado, um governador de louco? No sentido que eu gosto do presidente e vou defender o presidente aqui. Em toda a gestão do presidente eu não vi falar nada de corrupção. Se tem ato de corrupção lá dentro, tá fora. Violência contra a mulher. Só por isso eu já falo, entendeu? Violência contra a mulher. Né? É louco, esse cara é maluco. A questão do crime que falava que era o crime passional antigamente, que o homem matava a mulher era crime passional. Entendeu? Violenta emoção, a paixão, aquela questão toda. É maluco. Hoje foi criado o quê? Nós temos o femicídio. Feminicídio. Não, o femicídio. O femicídio é matar a mulher. Matar o homem é homicídio. O feminicídio é matar a mulher porque ela é mulher na condição de mulher. Tá. Quer dizer, é o quê? É uma proteção que a lei deu para proteger o mais fragilizado. Entendeu? De modo que ela falou aqui, eu não vou nem lembrar aqui de Magna de Calcutá, de Vita Peron, de Indira Gandhi. Eu não vou lembrar aqui até de Margaret Thatcher. Não Pelo vou amor lembrar de Deus, aqui. né? Margaret Thatcher. Bater na mesa. Calma, Sibeli. Calma. Pelo amor de Deus, neoliberal aqui não. Bom, vamos lá. O que eu quero colocar é assim. Coloque. A legislação tem que ser igual para todos. Eu acho que o Brasil, nós estamos caminhando bem nesse sentido, nesse aspecto. Eu sempre caminhei por esse lado, direito de igualdade, sempre trabalhei em defesa das mulheres, fui um dos prepulsores, lutei pela Lei Maria da Penha, enquanto professor
de direito penal. Enfim, eu acho que ainda nós temos aqueles mais acovardados, mas o bruto, o matador, o criminoso, ele não escolhe homem, mulher, criança e tal. Ele já é o psicopata, é aquele maluco que mata mesmo. Mas aí andou mal o governador lá, só isso. Maurício Pestana, sua opinião? Olha, eu acho que, eu estava aqui refletindo, eu acho que para qualquer um, talvez, nós três aqui, né, vocês talvez, vocês dois não, mas para quem já passou dos 50 anos, vivenciou muitas coisas nesse país. Inclusive, eu acho que assim, momentos nos quais as mulheres, não só as mulheres, mas também negros e tal, tiveram direitos e direitos garantidos e direitos que talvez a gente nem imaginaria que pudesse ter, como, por exemplo, no caso dos negros, a questão das 20% nas universidades federais. A gente vinha numa evolução muito grande. O grande problema é o momento que a gente está vivendo agora, né? O momento que a gente está vivendo agora é um momento de extremo retrocesso. E de retrocesso, assim, em todos os sentidos, e principalmente nas conquistas sociais, seja na conquista das mulheres, seja nas conquistas dos negros. Por quê? Porque você começa a ver, não é só o governador, você começa a ver grandes autoridades, autoridades que deveriam dar um exemplo, né? Discriminar, falar das mulheres, ser machista. Então, eu acho que hoje há quase que um incentivo para que aconteça isso. Então, eu acho que o crescer... eu percebo muito o crescimento da violência, seja ela contra as mulheres, contra negros ou contra outras minorias que a gente possa, pseudas minorias, né, que a gente sempre chama minorias de poder, né, minorias no poder, porque elas são, a gente sabe que são a maioria no país. É porque é um reflexo um pouco dessa política, é um reflexo desse momento que a gente está vivenciando. Eu acho que aumentou sim, aumentou porque aumentou também a denúncia, né? Aumentou porque aumentou a visibilidade e aumentou porque aumentou a falta de vergonha e a falta de caráter, né? Porque um governador fala um negócio desse, o Zena lá, que é do Partido Novo, né, lá de Minas, é uma vergonha. Mas eu acho que ele se sente amparado, estruturado pelos seus pares e até os seus superiores, que hoje é muito comum se discriminar a mulher, se discriminar homossexual, se discriminar negro. Então, é isso que a gente está vivendo. Eu quis resgatar um pouco essa história de quem tem mais de 50 anos, porque eu me lembro de há pouco tempo, muito pouco tempo, isso ser visto na sociedade brasileira. Como é que o cara faz um negócio desse? Hoje parece que é quase uma normalidade, uma alta autoridade, discriminar negro, discriminar mulher, discriminar... E só investimento público pode dar jeito nisso. Deputado Exato. Castelo Branco, sua opinião. Bom, vamos nos ater especificamente ao tema. Os outros debatedores saíram do foco da questão e depois eu vou abordar, se for o caso. O que diz respeito à declaração do nosso governador... É daqueles... Ele é meu governador. É daqueles episódios... Desculpa, é que esse cara é maluco. Não é o... Peraí, pela ordem aqui, meu gostou. Já falei com você. Pela ordem, deixa eu... É daqueles eventos em que, infelizmente, às vezes as pessoas falam o que não deveriam ou deixam escapar algum pensamento sem estruturar melhor a sua frase. Eu vou preferir colocar panos quentes nessa questão. Está muito comum no Brasil de hoje. Né? Às vezes sai. Né? Eu não acredito que o sentido tenha sido esse, prefiro pensar assim. Ele se corrigiu aqui, levou uma nota. O evento era para as mulheres, lá, era falar sobre a política da isso que às vezes acontece no discurso de você se atropelar. Né? Se o entendimento fosse esse que foi dado, infelizmente, ele não foi correto, a palavra é infeliz. Né? Mas eu prefiro entender que foi um deslize. Eu acredito que o governo Bolsonaro, neste sentido, está tomando algumas ações eficazes com respeito a essas questões. Acho que nós vamos desdobrar esse assunto oportunamente, mas eu vejo que o governo está fazendo o melhor possível dentro de um cenário ruim que veio da gestão anterior. O Brasil é uma máquina muito grande, os indicadores macroeconômicos não são simples de mudar. Existe uma conjuntura internacional também que não está favorável. O coronavírus é uma delas, por exemplo, que é circunstancial. Tem que ter uma agenda que presta, não é o caso do governo Bolsonaro, né? Uma agenda neoliberal. Calma, Brasil. Mas a senhora não é neoliberal, mas eu sou. E eu tenho que respeitar a senhora como a senhora tem que me respeitar. Sim, e nós temos visões diferentes. Aliás, eu sei. Eu estou provocando, num bom sentido. Eu tenho um colega que ele é oficial do Exército, coronel, e ele é, por formação, de uma determinada alinhamento, e a esposa dele é de outro alinhamento antagônico. E é um casal tão interessante,
porque eles estão juntos há 40 anos. E eu sou muito amigo do filho, inclusive, e eu pergunto, vem cá, como é que é isso aí? Não, papai e a mamãe se amam, mas tem momentos em que eles preferem não discutir. É isso aí, Né? tá E eu termino esse bloco assim, eu fui educador muitos anos, eu não vivi só no meio militar, eu trabalhei na área escolar durante 22 anos. E um dos conflitos que eu exigi, acho que a gente pode fazer uma analogia com esse cenário, é quando eu recebia casais em conflito, prestes à separação, e cujo motivo era o filho. Aí eu queria entender o cenário e perguntava o seguinte, vem cá, qual é o problema do casal? Né? Eu era psicopedagogo. Não, o problema é que ela quer educar o meu filho de um jeito e eu quero educar de outro. E aí com a palavra mulher. Bom, o meu filho não pode ficar exposto ao frio, ele tem que comer direito, ele tem que ter um pai presente, eu quero que ele seja educado desta forma, o pai expõe demais, e vinha uma lista de reclamações, muito coerentes, inclusive. Aí com a palavra o pai. Bom, a minha mãe, a esposa do meu filho, protege demais, põe ele numa redoma de vidro, se ele pega resfriado, a culpa é minha, manda eu cuidar dele, ela acha que eu não dou a devida atenção, eu não estou presente em casa, e uma outra lista de colocações. E eu aprendi isso com uma grande psicóloga que dizia o seguinte, bom, vocês têm algo em comum? Não, eu não tenho nada em comum com ela, e vice-versa, né? Ou seja, estavam caminhando por uma separação. Quando Deputado, de repente... você fugiu do assunto, né? Ele falou de nós dois e ele tá falando... Ele contou a história de casal. Ele tá concluindo, calma. Eu estou usando a metáfora. A mesa tá muito brava. Vou chegar lá. Céu. E no final, o que vocês têm em comum? Não temos nada em comum. Vocês têm em comum um amor pelo seu filho. Isso aí. Eu acho que todos nós aqui temos em comum, e eu noto em Brasil. você isso, né? E pelo senhor, o amor pelo Brasil, Sim. com visões diferentes. Um dia nós vamos caminhar para esse alinhamento. Tá, mas deixa eu... Peraí, Sibeli, peraí. Já disse Ô, Amaral, corta os microfones aqui. Que eu, esse apresentador tem que ter um mínimo de dignidade nesse programa. Hashtag volta Fernando Mauro, assim não dá. Peraí, calma. Do neoliberalismo, Calma. ele citou o neoliberalismo. Tem que falar que o Fundo Monetário Internacional já disse que as políticas Que é dominado por um monte de esquerdista maluco. Calma aí. Calma aí. Peraí, Amaral, corta o áudio de todo mundo, por favor, que o mínimo de dignidade tem que ter. Primeiro registro aqui. Nós tivemos que vir aqui com um membro de uma força de paz na Bósnia, lá na década de 90, vim aqui pacificar essa mesa que tava toda uma balbúrdia aqui. Você tá de brincadeira. Tá muita interferência um no outro. Fernando Mauro, por favor, volte, pelo amor de Deus. Olha, deixa eu registrar aqui. A mesa extrapolou, eu não segurei direito. Eu só quero citar alguns DDDs que nos chamaram aqui, ó. 43, 12, 66, 51, 31... 65, 42, 47, 14, 67, 32 e um monte de código 11. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Desculpa não conseguir ler hoje as manifestações. E eu quero telegraficamente um tweet, 144 caracteres de cada um. Uma despedida. Pestana, uma alegria recebê-lo aqui, viu? Já acabou? Já acabou. Vocês acabaram com o programa. Vocês acabaram com o Eu vim programa. aqui pra falar sobre tudo. Tudo. A Cia pediu pra cortar um monte de assunto que você falou. Vamos lá, Pestana. Mas foi uma alegria, uma satisfação estar aqui novamente no programa e pela primeira vez apresentado por você. Uma alegria. O Fernando Mauro está de parabéns aí, tem um ótimo Desconfiada. substituto aí. Então, quero voltar aqui porque essa mesa é sempre enriquecedora, a gente aprende um pouco. Obrigado. Alegria. Doutor Beraldo, uma alegria recebê-lo aqui. Volte mais vezes. Muito obrigado, eu peço desculpa o excesso. Até brinquei um pouco aqui e peço desculpa a todos quando me reportei ao nosso presidente da República, o Maloprado. Mas eu digo, Bolsonaro, aqui, ó, você é o cara. Foi com carinho, né? Foi com carinho. Foi com carinho. Você é o cara. Carinho é E ótimo. olha, cuidado aí vender as pontos 40. Vamos lá. E eu espero um Brasil melhor, que respeitemos as mulheres, as crianças não fiquem sem escola e que dê um jeito para esse tal de coronavírus aí, não é verdade? Prazer em vê-lo, viu, deputado? Obrigado. E obrigado por essa oportunidade, meu querido. Uma alegria recebê-lo. Muito Deputado obrigado. Castelo Branco, obrigado pela presença. Foi uma honra, Sibeli, muito bom te conhecer. Eu adoro bons debates, bons pensadores, enriquece, a gente troca, essa troca engrandece. Meu amigo, Dr. Beraldo, muito obrigado por estar contribuindo aqui conosco. E Maurício Pestana, conte comigo para te ajudar nos teus projetos.
que o amor está acima das divisões. E parabéns, Fábio, pela condução dos trabalhos, né? E agradeço ter vindo e espero estar aqui presente novamente. Uma honra, deputado. Foi difícil, viu? Cibele, telegraficamente, obrigado pela presença, viu? Você foi censurada mesmo, viu? Não, eu fui censurada. Foi. Eu vou subir nessa mesa aqui. Vocês me deixem falar. Deixa eu divulgar pelo menos o meu canal, Divulga, por favor. divulga. Cibele Laura Nacionalista, eu sou nacionalista, eu luto pela soberania nacional, que, né, é um termo aí muito veiculado Na Escola Superior de Guerra. Exatamente. E falo sobre geopolítica porque é a partir da geopolítica que a gente tem que ver, que a gente tem que cuidar do nosso espaço vital. O espaço vital de Hatzel, lá do grande precursor da geopolítica moderna. E, enfim, eu tô sendo censurada lá. CIA. Essa é a sineta da CIA. Eu quero me despedir de você que nos acompanhou com muita paciência, muito carinho. Revista Raça aqui, edição nova. Um forte abraço e até breve.